Salve, salve, galerinha! Professor Salsicha na área, com mais um assunto de matemática. O assunto de hoje é matrizes. Vamos pegar a introdução e vamos passo a passo aí, evoluindo nessa nova empreitada. Então, introdução. O que são matrizes? Bom, matrizes são tabelas que relacionam dados numéricos. As matrizes, elas estão presentes no nosso dia a dia, assim, quando a gente quer organizar alguma informação, trabalhar com alguns dados, a gente sempre coloca em tabelas, gráficos. Vamos lá, vou trazer alguns exemplos aqui, ó. O primeiro deles, eu tenho aqui uma tabela. Essa tabela ela é bem conhecida para quem gosta de futebol aí, né? Então aqui eu tenho os cinco primeiros colocados no campeonato brasileiro. E aqui tem a quantidade de vitórias, ó. Vitórias, empates e derrotas, certo? Então, para a gente organizar e saber qual é o primeiro colocado e qual é o segundo, o que a gente fez? Organizamos isso em tabela. A próxima figura que eu trouxe aqui para vocês é uma figura do Excel. O Excel é um programa aí que trabalha com planilhas, né? E todas essas planilhas feitas no Excel é em formato de tabela. E o bom do Excel é que ele traz algumas funções em que, por exemplo, você já consegue determinar o total de vendas do ano de 2006, do ano de 2007, né? Você observa aqui que o ano de 2006 é uma coluna, 2007 uma outra coluna e 2008 uma outra coluna. Por outro lado, a gente tem as linhas, ó. Leste é uma linha, norte uma outra linha, sul e oeste. Então, essa tabela ela está organizada em linhas e colunas, beleza? O próximo exemplo que eu trouxe é um boletim, né? Aqui tem as notas das matérias de matemática, física, química e biologia. E o nome dos alunos, Ana, Antônio e Beatriz, certo? Então aqui também a gente tem uma organização de tabela, a gente tem as linhas, que é representada pelos nomes, né? E as colunas, que é representada pelas matérias aí. E por último, eu trouxe uma forma genérica aqui, ó, forma algébrica da matriz, né? Ela é sempre representada por uma letra A, o M representa o número de linhas e o N o número de colunas. E esses carinhas aqui, ó, A11 são os elementos da matriz. Por exemplo, esse A11 ele está na primeira linha e primeira coluna. Mas a gente vai ver isso mais para frente, com mais detalhes. Agora eu vou trazer um pouquinho assim, né? Só dar aquela pincelada bem rápida para ver quando que surgiu as matrizes, né? A ideia, assim, um rigor mais matemático, assim, um rigor mais algébrico, surgiu em meados do século XIX. Embora haja visto que em 2500 a.C. já havia alguns estudos relacionados a matrizes, aí alguns estudos, alguns problemas, né? E dentre os matemáticos que mais se destacaram, a gente tem o francês Cauchy, acho que é assim que pronuncia, os ingleses Cayley e Sylvester, mostrando as propriedades e utilidades de matrizes estão presentes cotidianamente. Beleza? Então foram esses três carinhas aqui em que eles começaram a trabalhar a matriz de forma mais algébrica, com mais rigor matemático. Vou trazer algumas aplicações bem sucinta também, né, de forma bem rápida. A gente vai começar com a criptografia, que são o quê? São mensagens secretas. Desde a antiguidade, o homem ele já vê essa necessidade de troca de mensagens secretas, principalmente em tempos de guerra, né? Quando tinha um reino guerreando com outro reino, e aí tinha os mensageiros. Esses mensageiros eles levavam algum tipo de código, chegando no outro reino assim aliado, ele decifrava a mensagem. E hoje a gente tem o quê? Que nas grandes empresas e os governos obtêm um modelo seguro, né? Quase indecifrável. Se a gente observar aí as grandes empresas, né? Por exemplo, o WhatsApp, quando a gente começa uma conversa com alguém lá
já aparece a mensagem assim, né? Esta mensagem está sendo criptografada, ou seja, tem um código que é necessário ser quebrado para decifrar a mensagem, né? A gente tem os bancos de dados, que são informações sobre clientes organizadas em tabelas. Esse banco de dados aqui a gente tem um exemplo aí, por exemplo, se a gente pega o Facebook, e-mail, enfim, essas páginas de redes sociais, normalmente aparecem algumas propagandas. E como e por que essas propagandas começam a aparecer na sua linha do tempo lá do aplicativo? Pelo seguinte, vamos supor assim, ó, eu tô querendo comprar um tênis. Aí eu entro no site determinado lá e aí começo a pesquisar tênis. Aí a hora que você sai do site, você entra no Facebook, do nada já começa a aparecer lá várias marcas de tênis, vários sites relacionados a tênis. Aí passou essa onda de tênis, você agora quer comprar um celular. Aí você começa a pesquisar lá na internet, vou pesquisar um celular e tal, não sei o que, vários tipos de celulares. De repente você entra no Facebook ou no seu e-mail já começa a aparecer várias propagandas. Como que isso, por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte, esses sites eles fornecem para o Facebook ou para o WhatsApp, para o e-mail, as informações que você está pesquisando, né? E aí começa a aparecer na sua linha do tempo. Tenho aqui um outro exemplo, são as computações gráficas. Quando um programa gráfico altera a posição, reflete, rotaciona uma imagem. Então aqui a gente tem uma transformação geométrica, né? Uma transformação linear, algo nesse sentido. Por exemplo, quando a gente está jogando, a gente vê lá sei lá, um carinha ou um carrinho, ele vai mexendo assim, né? Mas na verdade o que está tendo ali? Está tendo uma transformação geométrica, onde você aperta para a esquerda, ele muda as coordenadas lá do objeto para a esquerda. Você aperta para a direita, muda as coordenadas do objeto para a direita, para cima ou para baixo. Isso são tudo transformações geométricas que está diretamente relacionada a matrizes. Beleza? Essa foi a parte introdutória. Agora vamos começar com a definição mais formal de matrizes, né? Então tenho aqui, ó, definição. Matriz é uma tabela retangular formada por m linhas e n colunas, com m, que significa o número de linhas, e n, o número de colunas, né? São números inteiros, certo? Então isso é muito importante aí. Então nós temos aqui, ó, eu trouxe uma figura aqui, né, representando uma matriz. Ela é sempre representada pela letra maiúscula, A, B, C, enfim, qualquer letra maiúscula. Essa daqui vai ser a ordem da matriz, e aqui são os elementos da matriz, como que eles estão ordenados, né? Trouxe alguns exemplos. Eu tenho aqui a matriz A, a matriz B, a matriz C e a matriz D. Então, o que nós temos aqui? Ó? Essa matriz ela tem duas linhas. E ela tem duas colunas. Então, a ordem dessa matriz é 2 por 2. Beleza, vamos ver o próximo exemplo. Eu tenho aqui, ó, a matriz B. Ela tem duas, três linhas. Então, eu já posso pôr o número 3 lá. 3 e duas colunas. Então, eu já coloco o número 2. Primeiramente, a gente conta o número de linhas e depois o número de colunas. Beleza? Aqui a matriz C. Na matriz C, nós temos duas linhas. Então, a gente coloca o número 2 aqui, ó. E duas, três colunas. Uma coisa importante de se observar é o seguinte, que na matriz, ela necessariamente não precisa ter somente números, como eu coloquei nesse exemplo aqui, ó. Ela tem uma letra K, ela tem uma outra letra grega aqui, alfa, ela aparece uma raiz de 3, então não precisa ser somente os números inteiros ou os números naturais.
Ela pode ser uma função também. Último exemplo, eu tenho aqui uma matriz de uma coluna e uma, duas, três linhas. Então, primeiramente, coloco o número de linhas. Então, eu tenho 3 por 1, porque uma coluna. Beleza? Então, só para frisar aqui, ficar bem fixo aí nas ideias, essa daqui é a ordem da matriz, ó. Essa matriz A, a ordem dela é 2 por 2. A matriz B, a ordem dela é 3 por 2. A matriz C, 2 por 3. E a matriz D, 3 por 1. Beleza? Vamos lá para o próximo. Então, eu tenho aqui, ó. Algumas matrizes apresentam certas características que fazem com que recebam nomes especiais. Então, aqui nós vamos começar a trabalhar com os tipos de matrizes, respeitando as suas características. A primeira delas aqui, as primeiras, né? Tenho a matriz A e a matriz C. Observe que elas contêm duas linhas e duas colunas, certo? Novamente lembrando que 2 por 2 é a ordem da matriz, certo? Vamos lá para o próximo exemplo. Tenho aqui a matriz D e a matriz E. Então, a matriz D ela tem 3 linhas e 1, 2, 3 colunas. A matriz E, 1, 2, 3 linhas e 3 colunas. Então, ó, a matriz D, a ordem dela é 3 por 3, porque 3 linhas e 3 colunas. Como o número de linhas e o número de colunas são iguais, eu posso dizer o quê? Que essas matrizes são matrizes quadradas. Por que quadradas? Porque recebe ou quadradas porque tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Vamos ver outros exemplos. Eu tenho aqui a matriz M e a matriz P. Note que a matriz M ela tem apenas uma linha, certo? E 1, 2, 3 colunas. E a matriz P também, ó. 1, 2, 3 colunas e apenas uma linha. Então, qual é o nome dessa matriz? Vai ser uma matriz linha, certo? Por que linha, professor? Porque contém apenas uma linha. Beleza? Independente do número de colunas, pode ser 5, 8, 50, 1 milhão de linhas, ou 1 milhão de colunas, né? Se ela conter apenas uma linha, então vai ser matriz linha. O próximo nós temos aqui a matriz coluna. Por que matriz coluna? Pelo seguinte, ela contém apenas uma coluna. A matriz N vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4 linhas. Aqui é a matriz N, 4 linhas e uma coluna. Por outro lado, a matriz V também, ó, 3 linhas e uma coluna. Portanto, recebe o nome de matriz coluna. Professor, se ela tiver 50 milhões de linhas e uma coluna, ela é matriz coluna? Ela vai ser uma matriz coluna. Beleza? Vamos dar continuidade. Assim como os quadrados, as matrizes quadradas também possuem diagonais. Lembrando que um quadrado, vou fazer um desenho de um quadrado aqui, ele vai possuir quantas diagonais? Vai possuir duas diagonais, ó. Ele vai ter essa diagonal vermelha, eu estou desenhando, e a outra diagonal, cadê? Aqui, ó, amarela. Então, nós temos duas diagonais. A mesma coisa acontece com a matriz quadrada. Então, considerei aqui, ó, a matriz genérica A de ordem 3. Então, coloquei aqui uma matriz genérica, essa aqui é a representação genérica de uma matriz, né?
nós temos aqui, ó, diagonal principal, ela vem descendo aqui, ó, e chega até aqui no embaixo, aqui, ó, no último elemento da matriz, diagonal principal. E a outra é a diagonal secundária, beleza? Então recebe esses dois nomes aí. Professor, mas o que quer dizer essa diagonal? A partir dessa diagonal a gente já consegue determinar algumas coisas sobre a matriz antes mesmo da gente, por exemplo, resolver um determinante, enfim, ou buscar algumas outras propriedades dessa matriz. Apenas com a diagonal a gente já consegue determinar, dependendo do caso, né? Continuando aqui, nas matrizes abaixo, identifique os elementos das diagonais principal e secundária. Ó, a diagonal principal ela também recebe um outro nome, mas que não aparece com tanta frequência, mas que ela pode ser chamada também de diagonal primária, né? Então, para alguns casos, aí de repente vocês encontrarem algum exercício diagonal primária, fala assim, ó, o professor nunca falou isso, mas anote aí, ó, diagonal principal ou diagonal primária. Corresponde à mesma diagonal aí da matriz. Então, nós temos aqui, ó, diagonal principal, né? Os elementos é menos 1, 5 e 4. Opa! Diagonal secundária, 3, 5 e 7. No item B, nós temos aqui, ó, matriz B. A ordem dessa matriz é uma matriz 4 linhas e 4 colunas. Então, nós temos lá diagonal principal, vamos ter 3, 8, x e 4. E na diagonal secundária, vamos ter h ao quadrado, 4, 7 e 4. Beleza? Tranquilo? De boa. Bora para frente. Então, aqui eu trouxe algumas matrizes, né? 6 matrizes. E a pergunta que eu faço é a seguinte, ó, observe as matrizes abaixo e perceba que... Então, vamos lá. Então, o que eu quero aqui? Que vocês observem algo em comum que vai ter nessas matrizes aqui, algo que se repete. Certo? Então, pausa o vídeo. Então, retomando, nós vamos ter aqui, ó, a matriz A. Nós temos a matriz A, B e C. O que nós podemos observar aqui nessa matriz? Olha só. Observe que, ó, abaixo da diagonal principal, os elementos são todos nulos. Vou grifar aqui, ó, esses elementos. Olha só, aqui está a diagonal principal. Nós temos aqui, ó, 0. A diagonal principal e os elementos aqui todos iguais a 0 também, ó. A diagonal principal e tudo 0. Beleza? Isso vai ter uma característica aí, né? Tem uma característica bem específica. Continuando lá do outro lado, vamos pegar aqui, ó. A gente observando também a diagonal principal, agora aqui a gente observa os elementos que estão acima da diagonal principal. Olha só. São todos iguais a 0, beleza? Com isso, podemos concluir que... Vamos pegar essas matrizes primeiro aqui, ó, A, B e C. Recebe o nome de matriz triangular. Ó, isso aqui é muito importante, hein, ó. Matriz triangular superior. Por que superior, professor? Pelo seguinte, porque todos os elementos que estão acima da diagonal principal é diferente de 0. E todos os que estão abaixo são iguais a 0, certo? Mas os elementos que estão abaixo da diagonal principal que vai caracterizar se ela é uma matriz triangular ou não, beleza? Então, olha a diagonal principal e veja os elementos que estão abaixo. Tudo 0, então ela vai ser uma triangular superior.
Do outro lado, nós temos que ela vai ser uma matriz triangular inferior. Por que triangular inferior? Do mesmo modo que a anterior, né? Mesma justificativa lá. Mas o que muda é que os elementos da diagonal que estão acima da diagonal principal são iguais a zero. Então fiquem atentos aí a essas informações, a essas características que podem aparecer nas matrizes. Beleza? Uma curiosidade. Os elementos nulos acima ou abaixo da diagonal principal estão na forma de um triângulo e a soma de suas quantidades representam números triangulares. Mas o que é esses números triangulares? É isso que eu quero que vocês pesquisem, né? Então fica aí ó, uma pesquisa para vocês, pesquisar o que são os números triangulares. Certo? Continuando, próximo slide ele diz o seguinte, ó, observe as matrizes quadradas abaixo. Então nós temos aqui, ó, observe as matrizes quadradas abaixo. Então nós temos 3 matrizes. E o que tem de comum aí, né? O que é de padrão, se a gente observar? A gente pode começar observando a diagonal principal dessas matrizes. A gente observando aí a diagonal principal, a gente pode ver que tem algo em comum, né? Depois podemos observar o que também? Acima da diagonal principal e abaixo da diagonal principal, certo? Então aqui, ó, a diagonal principal a gente tem, são todas iguais a 1, né? Então vou pegar aqui, ó, 1, olha só, 1 e 1, beleza? Se observarmos acima e abaixo, vão ser 0. Olha aí os números. Todos iguais a 0. Olha só. Quando aparece uma matriz assim, dessa forma, em que vai ter somente 1 e 0, em que 1 vai estar na diagonal principal, chamamos isso de uma matriz identidade, certo? Agora, curiosidade, ó. Por que essa matriz recebe o nome de matriz identidade? Uma outra coisa, o que seria uma matriz nula? Observe o nome da matriz, né? Nula. O que seria uma matriz nula? Então aí depois vocês podem pesquisar aí. Vou fazer alguns vídeos também falando o porquê que a matriz identidade recebe esse nome. E depois vou fazer um outro vídeo falando o que é uma matriz nula. Beleza? Então, novamente, ó, apareceu uma matriz quadrada em que a diagonal principal é igual a 1, todos os elementos, né, da diagonal principal e os outros elementos da matriz iguais a 0, como acontece aqui nestes exemplos, a gente vai ter uma matriz identidade. Por último, vamos resolver um exercício, exercícios todos baseados no que foi passado até agora, né? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Então pausa o vídeo aí, 5 minutos, e aí a gente retorna aí com a resolução. Então retomando, então o primeiro exercício diz o seguinte, ó, classifique cada matriz em quadrada, triangular, diagonal, identidade, nula, linha ou coluna. Pessoal, uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, ó, que uma matriz ela pode ser mais de um tipo. Por exemplo, ela pode ser uma matriz quadrada e triangular ao mesmo tempo. Então isso é importante da gente frisar aí, ó. A matriz ela pode ser quadrada e identidade, certo? Então vamos lá. A primeira matriz A, ela tem apenas uma linha. E quantas colunas? 1, 2, 3, 4 colunas. Então lembrando lá, ó, a matriz que tem apenas uma linha, ela vai ser chamada de matriz linha. Estou escrevendo aqui com o mouse, né? Não fica tão elegante, mas
a gente consegue decifrar aí. Olha a matriz B. Então, ela tem algo de especial aí, ó. A gente observar muito bem. Então, nós temos uma matriz quadrada, né? A ordem dela é 2 por 2. Por que 2 por 2? Duas linhas e duas colunas. Beleza? Se a gente pegar abaixo da diagonal principal, o elemento é 0. Então, portanto, essa matriz aqui ela vai ser uma triangular. Vou colocar abreviado aqui, ó. Triangular superior. Beleza? Por outro lado, ela também é o quê? Uma matriz quadrada. E quadrada. Só vou pôr um quezinho aqui representando quadrada. Certo? O próximo, letra C. Então, nós temos uma matriz que tem apenas uma coluna. E 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, a ordem dessa matriz é 5 por 1. 5 linhas e uma coluna. Então, ela vai ser uma matriz coluna. Beleza? Próximo, letra D. Então, a gente observa aqui, ó. Ela tem duas linhas e duas colunas. A ordem dela é 2 por 2. Note que a diagonal principal, ó, é 1. Todos os elementos da diagonal principal é 1. Então, ela vai ser o quê? Uma matriz. Vou colocar abreviado também, ó. Identidade. Vou colocar ID, de identidade. E ela também é uma matriz quadrada. Só vou colocar o quezinho aqui de quadrada. Por que quadrada? Porque é duas linhas e duas colunas. Tranquilo, né? Letra E. Então, nós temos uma matriz com 1, 2, 3, 4 linhas. E 1, 2, 3, 4 colunas. Então, de imediato, a gente já sabe que ela é o quê? Uma matriz quadrada. Beleza? Por outro lado, o que nós vamos ter aqui? Ah, olha só. Os elementos que estão acima da diagonal principal são todos iguais a 0. Beleza? Então, ela vai ser o quê? Uma triangular inferior. Beleza? Por que inferior, professor? Pelo seguinte, os elementos que estão abaixo da diagonal principal são diferentes de 0, neste caso, né? Mas se tiver um ou dois elementos, não tem problema. Mas o importante é esse daqui, ó, os elementos. Vamos lá. Professor, por que ela é triangular inferior? Pelo seguinte, os elementos que estão acima da diagonal principal são todos iguais a 0, certo? E a letra F tem uma matriz aqui, ó, com 3 linhas e 3 colunas. Mas note que todos os elementos são iguais a 0. Como todos os elementos são iguais a 0, a gente vai ter o quê? Que ela vai ser uma matriz nula. Beleza? Por outro lado, ela também é uma matriz quadrada. Por que quadrada? Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Isso aí, galerinha. Por hoje é só.